Sarah Martinez estava no meio de uma frase quando a porta explodiu. Ninguém se mexa! A polícia militar invadiu a reunião do grupo de apoio a veteranos. Armas em punho. A caneca de café de Sarah se estilhaçou no chão quando mãos ásperas puxaram seus braços para trás. Sarah Martinez, você está presa por falsa declaração de serviço militar e fraude. Os outros veteranos encararam em choque enquanto ela era arrastada algemada. A noite havia começado como qualquer outra terça-feira no centro comunitário de Riverside. 12 veteranos sentavam-se em um círculo de cadeiras desiguais. As luzes fluorescentes projetavam sombras silenciosas sobre rostos marcados por feridas invisíveis. Sarah frequentava aquelas reuniões havia 8 meses. Sempre sentava no mesmo lugar, perto da janela. Sempre chegava exatamente 5 minutos mais cedo. Falava raramente, mas quando falava, suas palavras carregavam um peso que fazia os outros se inclinarem para ouvir melhor. Naquela noite, algo estava diferente. Marcus Webb, um ex-sargento do exército com uma barriga de cerveja e um ressentimento mal resolvido, dominava a conversa com histórias cada vez mais exageradas sobre seu tempo de serviço no Afeganistão. Sarah ouvia pacientemente, sua mandíbula se contraindo a cada exagero, até que Marcus afirmou ter eliminado sozinho um reduto do Talibã. Não é assim que funciona, disse Sarah calmamente, sua voz cortando a fanfarronice de Marcus como uma lâmina. Você não invade um complexo sozinho. Há protocolos, apoio, planos de extração. Combate real não é videogame. O rosto de Marcus ficou vermelho. E o que você sabe sobre isso, querida? Você conserta carros para viver. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam que Sarah trabalhava na oficina do Jimmy no centro da cidade. Suas mãos sempre manchadas de graxa, seu macacão cobrindo o que quer que estivesse por baixo. Ela era irrelevante em todos os aspectos que importavam para homens como Marcus. Pequena, quieta, com cabelo castanho preso num rabo de cavalo prático. Eu sei porque estive lá, Sarah respondeu, a voz firme apesar do leve tremor que começava em suas mãos. Síria, 2019. Nossa unidade recebeu a missão de infiltrar-se num complexo de alto valor nos arredores de Raqqa. A inteligência indicava que havia reféns americanos sendo mantidos lá. O grupo trocou olhares. Sarah nunca havia compartilhado detalhes de seu serviço, apenas menções vagas a uma missão no exterior quando pressionada. Agora ela falava com a precisão clínica de um briefing de missão. Entramos a 03:200 horas, equipe de 4. A informação estava errada. Era uma armadilha. Eles estavam nos esperando. Sua voz ficou distante, os olhos fixos em algo além do teto manchado do centro comunitário. O primeiro IED destruiu nossas comunicações. O segundo. Ela tocou o osso da clavícula inconscientemente, onde 3 cicatrizes paralelas desapareciam sob sua camisa de flanela. Marcus riu com desdém. Claro, e aposto que você era das forças especiais. Navy SEAL, talvez. Fala sério? Mulher nem passa no treinamento SEAL, quem dirá servir em unidades de combate. Na verdade, disse Sarah, olhando-o diretamente nos olhos. Eu era SEAL, equipe 6. Operações Marítimas Especializadas. Meu codinome era Phantom. A sala explodiu. Metade dos veteranos riu alto, enquanto outros se remexiam desconfortáveis. Marcus puxou o celular, os dedos digitando freneticamente. Isso é. Estou denunciando. Falsidade militar é crime federal, e não vou ficar ouvindo uma mecânica de quinta desrespeitar verdadeiros guerreiros. Sarah permaneceu calma mesmo quando Marcus ligou para a linha direta da polícia militar. Ela ficou imóvel, respirando com controle, enquanto ele reclamava sobre fraudes e civis desrespeitosos. Os outros tentaram amenizar a situação, mas Marcus estava fora de controle. Quer saber como é um combate de verdade? Sarah perguntou suavemente, enquanto esperavam. Não é heróico, não é glorioso. É ver seu colega sangrar nos seus braços enquanto você está amarrada numa cadeira, ouvindo ele gritar seu nome real, repetidas vezes até finalmente ceder, e contar ao inimigo tudo o que queriam saber.
A sala ficou completamente silenciosa. Até Marcos parou de andar de um lado para o outro. É passar 4 meses numa cela pequena demais para ficar de pé. Comer arroz e baratas enquanto te torturam com afogamentos simulados e choques elétricos. É escapar matando 3 guardas com um pedaço de concreto quebrado e depois caminhar 75 quilômetros por território hostil com o ombro deslocado e sangramento interno. Sua voz nunca vacilou, nunca alterou a entonação. Ela recitava os detalhes como se lesse uma lista de compras, mas suas mãos tremiam tanto que ela precisou entrelaçá-las. É voltar para um país que apagou todo o registro do seu serviço, te deu uma nova identidade e mandou esquecer tudo porque era confidencial demais para ser admitido nos livros de história. É trabalhar como mecânica porque esse era o único emprego possível, que não exigia verificação de antecedentes, capaz de expor operações que oficialmente nunca aconteceram. Foi então que a porta explodiu. Agora, enquanto o carro da polícia se afastava do centro comunitário, Sarah viu seu reflexo na janela. Ela parecia exatamente o que deveria parecer. Uma mecânica de 34 anos, que vivia discretamente em um estúdio acima do restaurante chinês na Rua Quinta. Alguém irrelevante. Alguém esquecível. Alguém que definitivamente não era uma condecorada. Talvez com mais mortes confirmadas do que a maioria das pessoas tinha aniversários, mas as 3 cicatrizes paralelas cruzando sua clavícula contavam uma história diferente. E em algum lugar, em um arquivo classificado que oficialmente não existia, a almirante Rebecca Torres estava prestes a receber um telefonema que mudaria tudo. O detetive Ray Coleman bateu o arquivo do caso com força, o som ecoando pela sala vazia às 2h47 da madrugada. 3 dias de interrogatório, e Sarah Martinez ainda não havia cedido. Todos os outros casos de falsa declaração de serviço que ele já havia investigado desmoronaram em poucas horas. Os impostores sempre cometiam erros com termos militares básicos, erravam o próprio posto ou não sabiam explicar por que não tinham documentos. Mas Sarah era diferente. Sarah era um maldito enigma envolto em graxa de motor e macacão. Coleman esfregou os olhos e abriu o arquivo novamente, espalhando os documentos sobre a mesa como se fossem peças de um quebra-cabeça que simplesmente não se encaixavam. De um lado, havia uma mulher que não existia em nenhum banco de dados militar. Sem registros de serviço, sem documentos de dispensa, sem benefícios de veterana. Nada. Do outro lado, alguém que sabia coisas que faziam seus 20 anos na polícia parecerem brincadeira de criança. O primeiro sinal veio na segunda hora do interrogatório inicial. Coleman tentou o velho truque de lançar termos militares falsos para ver se ela caía. Então, me fale sobre sua experiência com sanduíches táticos de sopa no campo. Sarah o olhou, como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Detetive, não existe nada chamado sanduíche tático de sopa. Isso não é jargão militar. É algo que você provavelmente viu em um filme ruim. Soup sandwich. É gíria para algo totalmente bagunçado, mas ninguém coloca tático na frente disso. Você está realmente tentando me testar, ou só não sabe do que está falando? Strike one para o detetive. A quarta hora foi ainda pior. Coleman trouxe a sargento-mor Patrícia Reis da estação de recrutamento local, acreditando que uma profissional militar real poderia expor a fraude. Reis passou 30 minutos interrogando Sarah sobre tudo, desde o treinamento básico e protocolos até técnicas avançadas de combate. Sarah respondeu a todas as perguntas com a precisão casual de alguém que viveu aquilo. Descreva o som de um ataque de morteiro chegando. Reis exigiu. Depende da distância e da trajetória. Sarah respondeu sem hesitar. Impactos próximos soam como uma locomotiva misturada com trovão. Os mais distantes apitam primeiro. Um som agudo, quase musical antes da explosão. Mas os realmente perigosos, os que vão cair direto em cima de você, esses não apitam. Eles simplesmente chegam. Reis ficou pálida. Chamou Coleman para o corredor, a voz trêmula. Ray, estou no exército há 18 anos. Servi em 3 missões no Afeganistão. Aquela mulher acabou de descrever fogo de morteiro melhor do que a maioria dos meus veteranos de combate.
Ou ela é a fraude mais dedicada que eu já vi, ou o quê? Ou está dizendo a verdade? E tem algo muito errado com esse quadro. No segundo dia, Coleman começou a perder o sono. O conhecimento de Sarah não era apenas preciso. Era específico em um nível que sugeria acesso a informações confidenciais. Ela mencionou sistemas de armas que teoricamente não existiam, descreveu táticas que não estavam em manual algum, e se referiu a operações que não tinham registro público. Fale-me sobre seu treinamento. Ele pressionou durante uma sessão. Qual parte? Demolição subaquática básica, tiro avançado, sobrevivência, evasão, resistência e fuga. Ou você está perguntando sobre os programas especializados que nem têm nomes? Os programas especializados. Sarah o observou por um longo momento. Detetive, se eu te contar sobre esses programas, ou você vai achar que eu sou completamente louca, ou vai ter que me matar para proteger a segurança nacional. Nenhuma dessas opções me parece atraente. O avanço, se é que podia ser chamado assim, veio quando Coleman chamou a doura Jennifer Walsh, uma psiquiatra especializada em casos de TEPT. Walsh deveria avaliar o estado mental de Sarah, determinar se ela era delirante ou simplesmente mentirosa. Em vez disso, ela saiu da sessão com o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Ray, precisamos conversar em particular. No corredor, Walsh agarrou o braço dele com os dedos trêmulos. Aquela mulher passou por um trauma que destruiria a maioria das pessoas. A forma como ela descreve o cativeiro, os detalhes específicos das técnicas de tortura, os marcadores psicológicos. Isso não é algo que se pode fingir ou pesquisar. Isso é vivido, mas não há registro do serviço dela. Então talvez os registros estejam errados. Ou talvez eles não existam por uma razão. Naquela noite, Coleman fez algo que nunca havia feito em 20 anos de polícia. Começou a fazer ligações não oficiais para contatos em agências federais, fazendo perguntas vagas sobre unidades militares classificadas e operações negras. A maioria desligou na cara dele. Alguns poucos disseram para ele esquecer o assunto. Um deles, um ex-agente do FBI chamado Torres, que agora trabalhava para uma agência sem nome, ouviu em completo silêncio antes de dizer: Detetive Coleman, você está prestes a entrar em águas profundas. Meu conselho? Processe a papelada, encerre o caso e esqueça que essa mulher existe. Mas Coleman não conseguia esquecer. Porque no terceiro dia, Sarah fez algo que mudou tudo. Coleman vinha pressionando Sarah sobre os detalhes da suposta fuga do cativeiro, exigindo provas concretas que pudessem ser verificadas. Sarah havia sido paciente, quase gentil em suas respostas, como se estivesse falando com uma criança que não entendia conceitos básicos. Você quer provas, detetive? Algo concreto? Ela arregaçou a manga esquerda, revelando um antebraço coberto por cicatrizes, que à primeira vista pareciam aleatórias. Isso não é aleatório, é um mapa. Coleman se inclinou para a frente, mesmo contra sua vontade. Coordenadas de latitude e longitude, esculpidas no meu braço com um pedaço de vidro quebrado durante o terceiro mês de cativeiro. A localização do complexo onde me mantinham. O local da vala comum onde enterraram os outros prisioneiros. A posição exata do esconderijo de armas que planejavam usar no próximo ataque. Ela passou o dedo pelas cicatrizes e Coleman percebeu que não eram marcas aleatórias, eram números. Gravados fundo o bastante para durar. Precisos o suficiente para funcionar. Memorizei tudo, detetive. Cada rosto. Cada voz. Cada detalhe daquele complexo. Porque eu sabia que um dia alguém ia precisar dessa informação. A pergunta é: você tem coragem suficiente para verificar? Coleman ficou olhando aquelas cicatrizes por um minuto inteiro, a mente girando. Se Sarah estivesse mentindo, era a fraude mais dedicada da história. Mas se estivesse dizendo a verdade, então alguém muito poderoso havia feito de tudo para apagar sua existência. E esse alguém estava prestes a descobrir que a mentira cuidadosamente construída estava desmoronando dentro de uma delegacia de cidade pequena. Uma pergunta de cada vez. Coleman pegou o telefone.
Estava na hora de fazer uma ligação que encerraria sua carreira, ou mudaria tudo o que ele achava saber sobre a guerra ao terror. O número que ele discou pertencia à almirante Rebecca Torres, e estava prestes a tocar em uma instalação de segurança máxima que oficialmente não existia. A almirante Rebecca Torres não pisava em uma delegacia civil havia 15 anos. Mas a ligação criptografada do NCII esmagou sua terça-feira como uma marreta em uma vidraça. Ela estava revisando relatórios orçamentários em seu escritório no Pentágono, quando o agente Martinez, sem relação com Sarah, apenas ironia do destino, lhe trouxe a notícia que fez seu sangue virar gelo. Senhora, temos uma situação. Uma mulher chamada Sarah Martinez foi presa por falsa declaração de serviço. Está alegando ser ex-integrante da Navy SEAL, Equipe 6. O detetive local está fazendo perguntas sobre operações confidenciais. Torres deixou sua caneca de café cair. O líquido preto se espalhou por documentos classificados como sangue derramado. Como disse que ela se chama? Sarah Martinez, senhora. 34 anos. Atualmente trabalha como mecânica em... Estarei lá em 2 horas. A viagem de Washington até a pequena cidade da Pensilvânia deu tempo a Torres para pensar. E pensar era a última coisa que ela queria fazer. Sarah Martinez. O nome pertencia a um fantasma. Uma mulher que devia estar morta, enterrada em um arquivo tão confidencial que até Torres precisava de autorização especial para acessá-lo. Fantasmas têm o hábito de voltar para assombrar você, especialmente quando você foi a pessoa que os matou. Agora, ela caminhava pela delegacia de polícia de Riverside como se fosse dona do lugar. Seu uniforme azul marinho impecável impunha respeito instantâneo de todos os oficiais por quem passava. As medalhas no peito contavam a história de 3 décadas na inteligência naval. Operações que moldaram o mundo moderno de formas que o público jamais saberia. Mas nenhuma daquelas medalhas representava seu maior sucesso, ou seu fracasso mais devastador. O detetive Coleman a interceptou na recepção. Um homem cansado, de olhos inteligentes e queixo teimoso. O tipo de mandíbula que significava problemas. Almirante Torres, sou o detetive Coleman. Tenho que dizer que eu não esperava. Torres o cortou com um olhar que já havia intimidado diplomatas estrangeiros e líderes terroristas. Você está prestes a entrar em águas tão profundas que nem aparecem em mapas. Onde ela está? Coleman a guiou por um labirinto de corredores, falando rapidamente sobre evidências, jurisdição e procedimentos. Torres o deixou falar, enquanto sua mente percorria todas as possibilidades. Como Sarah havia sobrevivido. O último relatório de inteligência fora definitivo. Todos os membros da Unidade 77 estavam mortos em combate. Seus corpos recuperados e enterrados com honras militares em Arlington. Torres havia entregue pessoalmente as bandeiras dobradas às famílias, olhando nos olhos da mãe de Sarah e mentindo com a facilidade de quem passou a carreira, protegendo segredos nacionais. Mas se Sarah estava viva, se havia escapado, ela está aqui há 3 dias. Coleman dizia, não cede, não muda a história. Afirma que fazia parte de uma unidade classificada. Diz que os registros foram apagados. Nunca vi nada assim, almirante. Ou ela é a fraude mais convincente da história, ou está dizendo a verdade. Torres completou em voz baixa. Eles pararam em frente à sala de interrogatório número 3. Através do vidro espelhado, Torres podia ver uma mulher pequena sentada imóvel à mesa de metal. Sarah parecia mais velha, desgastada por anos vivendo uma mentira. Mas sua postura era inconfundível. Mesmo em roupa chic, mesmo depois de todo aquele tempo, ela ainda se sentava como uma soldada. Como uma SEAL. Torres sentiu o peso de 5 anos desabar sobre seus ombros. 5 anos acreditando que havia enviado 12 das melhores guerreiras da Marinha à morte. 5 anos carregando a culpa da Operação Nightfall, a missão que deveria encerrar a guerra ao terror, mas terminou em catástrofe. Preciso vê-la a sós. Senhora, esta é uma investigação ativa.
Não posso simplesmente. Torres se virou para ele, e Coleman viu algo nos olhos dela que o fez recuar. Detetive, o que estou prestes a lhe dizer está classificado no mais alto nível. Aquela mulher lá dentro não é apenas uma veterana. Ela é uma arma, um hardware militar vivo, treinado para fazer coisas que te dariam pesadelos. E se ela for mesmo quem eu acho que é, então temos um problema que vai muito além de falsa declaração de serviço. Coleman engoliu em seco. Que tipo de problema? O tipo que pode iniciar uma guerra. Torres entrou sozinha na sala de interrogatório, o coração batendo com força no peito. Sarah ergueu os olhos e, por um instante, o tempo parou. Os anos desapareceram. E Torres se viu de volta à sala de planejamento do Comando de Operações Especiais da Marinha, olhando para 12 mulheres que haviam se voluntariado para a missão mais perigosa da história dos SEALs. Almirante Torres? A voz de Sarah quebrou como a de uma adolescente, toda a compostura cuidadosamente mantida se desfazendo num instante. Mas disseram que você estava morta. A unidade toda. Disseram que todos estavam QA. Torres se sentou lentamente, estudando a mulher à sua frente. Sarah parecia uma civil, alguém que nunca segurou uma arma, que nunca tirou uma vida. Mas Torres sabia melhor. Sabia o que havia por baixo do macacão de mecânica e da vida cuidadosamente construída para ser ordinária. Mostre-me sua omoplata esquerda, disse Torres em voz baixa. Sarah hesitou, os olhos indo para o espelho unidirecional. Almirante, tem gente observando. Mostre! Sarah se virou lentamente e ergueu a camisa. Ali, escondida sob uma tatuagem colorida de borboleta, claramente adicionada depois, havia uma pequena âncora preta com um tridente. Mas foi o número abaixo dela que fez a respiração de Torres falhar. 77. A unidade que oficialmente nunca existiu. O programa que havia sido enterrado tão fundo que apenas mencioná-lo era considerado traição. Meu Deus do céu! Sussurrou Torres. Você está mesmo viva. Sarah se virou de volta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou tentando dizer isso há 3 dias. Estou tentando dizer há 5 anos. Mas ninguém acredita em mim porque eu não existo mais, não é? Você se certificou disso. A acusação atingiu Torres como um golpe físico. Porque Sarah estava certa. Torres fora quem autorizara o encobrimento. Quem decidira que a verdade sobre a Operação Nightfall era perigosa demais para ver a luz do dia. Ela havia apagado 12 mulheres da história para proteger um segredo que poderia derrubar governos. Sarah, você precisa entender. Entender o quê? A voz de Sarah se elevava agora, 5 anos de raiva reprimida finalmente explodindo. Que você me deixou morrer. Que contou para minha mãe que eu estava morta enquanto eu era torturada numa prisão síria. Que você me deu uma identidade falsa, uma vida falsa, e disse para eu esquecer tudo o que sacrifiquei por este país. Torres sentiu as paredes se fechando. Pelo vidro, viu o detetive Coleman observando com atenção, provavelmente gravando cada palavra. Aquela conversa deveria ser controle de danos, uma limpeza silenciosa de uma situação que ameaçava expor um dos segredos mais sombrios das Forças Armadas. Mas, em vez disso, estava se tornando um acerto de contas 5 anos atrasado. A missão foi comprometida, disse Torres com cuidado. Recebemos inteligência sugerindo que era uma armadilha. Nós caímos numa armadilha porque alguém da sua cadeia de comando nos vendeu, interrompeu Sarah. E ao invés de investigar, de descobrir quem nos traiu, vocês decidiram que era mais fácil fingir que nunca existimos. A verdade pairou no ar entre as duas como uma arma carregada. Torres suspeitava disso havia muito tempo. Passou noites sem dormir, se perguntando como o inimigo soubera exatamente onde e quando a Unidade 77 iria atacar. Mas investigar significaria admitir que a unidade existia. Significaria audiências no Congresso, atenção da mídia e o fim de programas que, supostamente, protegiam os Estados Unidos. Havia considerações maiores, Tom, murmurou Torres sem convicção. Maiores do que a vida de 12 mulheres que confiaram em você. Torres fechou os olhos.
Quando os abriu, Sarah a encarava com a mesma fúria fria que Torres vira nos olhos de combatentes inimigos. Era o olhar de alguém que não tinha mais nada a perder. Quer saber o que realmente aconteceu na Síria, almirante? Quer saber o custo das suas considerações maiores? Torres assentiu, embora cada instinto gritasse para ela encerrar aquela conversa antes que fosse longe demais. Então prepare-se, porque você está prestes a descobrir por que alguns segredos são perigosos demais para serem guardados. Torres limpou a sala com uma única palavra. Saíam. Sua voz carregava a autoridade de 3 décadas na inteligência naval, e o detetive Coleman se viu no corredor antes mesmo de perceber que havia se levantado. Através do vidro espelhado, viu a almirante trancar a porta e ativar um pequeno dispositivo que bloquearia qualquer equipamento de gravação na sala. O que fosse acontecer a seguir seria fora dos registros. Quando ficaram sozinhas, Sarah finalmente desabou. Toda a postura controlada que mantivera por 3 dias se estilhaçou como vidro, e as lágrimas correram por seu rosto enquanto 5 anos de trauma reprimido transbordavam. Disseram que você estava morta, almirante. Que toda a unidade tinha morrido quando me tiraram de lá. Torres permaneceu sentada do outro lado da mesa, mas não via mais a mulher quebrada à sua frente. Ela via a guerreira feroz que havia se voluntariado para a missão mais perigosa da história dos SEALs. Sarah Phantom Martinez tinha sido a melhor das melhores. Uma atiradora de elite capaz de acertar um alvo do tamanho de uma fechadura a 700 metros. Uma linguista fluente em 4 dialetos do Oriente Médio. Uma combatente que jamais havia falhado em uma missão, até a Operação Nightfall. Tivemos que deixar o mundo acreditar que você, Martinez. Torres respirou fundo, a voz pesada com 5 anos de culpa. Inclusive você. Estava morta. A alternativa era ainda pior. Pior do que me fazer acreditar que perdi minha equipe inteira. Pior do que me dar uma identidade falsa e me mandar esquecer tudo o que vivi. A voz de Sarah falhou. Você faz ideia do que é sofrer por pessoas que ainda estão vivas? Carregar essa culpa todos os dias? Torres puxou um tablet e digitou uma sequência de códigos que teria disparado alertas em 3 agências diferentes. A tela se acendeu, revelando arquivos classificados que oficialmente não existiam. Sua equipe não está morta, Sarah. Todos estão vivos, vivendo com novas identidades. Todos acreditando na mesma coisa que você acreditava, que eram os únicos sobreviventes. Sarah olhou para a tela em choque. Havia fotos, recentes. Rodrigues trabalhando como enfermeira em Seattle. Shun dando aulas de artes marciais em Denver. Williams administrando uma pequena livraria no Maine. Todas vivas. Todas fantasmas, assim como ela. Por quê? Sussurrou Sarah. Por que vocês fizeram isso com a gente? Torres fechou o tablet e se recostou na cadeira. Porque a Operação Nightfall não era apenas uma missão, Sarah. Era um teste. Uma prova de conceito para um novo tipo de guerra. 12 mulheres operando sob disfarce profundo, capazes de se infiltrar em organizações terroristas de uma forma que homens jamais conseguiriam. Vocês não eram apenas SEALs. Vocês eram o futuro das operações especiais. A verdade saiu em fragmentos, cada revelação mais devastadora que a anterior. A Unidade 77 havia sido o programa mais confidencial do Pentágono, uma operação conjunta entre a inteligência naval e a CIA. A missão na Síria seria a primeira grande mobilização do grupo, planejada para infiltrar uma célula terrorista que preparava ataques em solo americano. A inteligência era sólida, continuou Torres. Tínhamos um agente infiltrado na organização, alguém que nos alimentava com informações havia meses. O plano era simples: entrar, identificar a liderança, eliminar a ameaça e sair. Cirúrgico. Limpo. Mas era uma armadilha, disse Sarah, a voz oca. A maior armadilha da história da guerra moderna. Nosso agente não estava comprometido. Ele era um agente duplo desde o início. Toda a célula era uma farsa, criada especificamente para atrair uma força de operações especiais dos Estados Unidos. Eles sabiam que vocês viriam antes mesmo de saírem da base.
completou Torres. Sarah fechou os olhos, lembrando-se da noite em que tudo deu errado. A equipe havia sido inserida por submarino, nadando mais de 3 quilômetros até a costa durante a madrugada. O complexo estava exatamente onde a inteligência havia indicado. Os guardas, posicionados como nos mapas, parecia fácil demais, mas elas foram treinadas para confiar na informação. Nós entramos direto na armadilha, disse Sarah. 12 das melhores combatentes da marinha. E entramos feito recrutas. Vocês entraram na emboscada mais sofisticada da história militar, corrigiu Torres. O inimigo havia planejado isso por mais de um ano. Estudaram nossas táticas, aprenderam nossos procedimentos, sabiam exatamente como agiríamos em cada etapa. A primeira explosão destruiu as comunicações. A segunda desabou parte do prédio, separando a equipe. Quando Sarah percebeu o que estava acontecendo, metade da unidade já havia sido capturada. Eu vi levarem a Rodrigues, disse Sarah, a voz quase inaudível. Ela estava a 6 metros de mim. Eu não pude fazer nada. Amarraram e encapuzaram ela antes que eu sequer levantasse a arma. Eles queriam prisioneiras, explicou Torres. Queriam estudar vocês, descobrir como as operadoras americanas eram treinadas. Vocês representavam algo que eles nunca haviam enfrentado antes. Mulheres capazes de lutar como homens, infiltrar-se em suas organizações e usar suas próprias suposições culturais contra eles. Sarah foi a última a ser capturada, resistindo por 6 horas nas ruínas do complexo antes de ser finalmente cercada. Matou 11 combatentes inimigos antes de ser derrubada com um dardo tranquilizante. E mesmo assim, quase escapou 2 vezes durante o transporte. 4 meses, disse Sarah. 4 meses de inferno. E vocês nos deixaram lá. Tentamos tudo, disse Torres. E pela primeira vez, sua voz quebrou. Cada plano de extração, cada canal diplomático, cada negociação clandestina. Mas eles não queriam troca de prisioneiros, não queriam dinheiro, queriam quebrar vocês, provar que mulheres americanas não eram tão fortes quanto os homens. A tortura foi sistemática, projetada não apenas para extrair informações, mas para destruir a identidade de cada uma. O inimigo havia estudado guerra psicológica, sabia exatamente como atingir a mente de soldados de elite. Eles usaram de tudo: afogamento simulado, abusos sexuais, privação de sono, manipulação emocional. Eles nos faziam assistir, disse Sarah, a voz distante. Cada vez que uma de nós quebrava, eles faziam questão que as outras vissem. Queriam que perdêssemos a fé no treinamento, no nosso país, em nós mesmas. Mas você não quebrou, disse Torres suavemente. Nenhuma de vocês quebrou completamente. Mesmo quando eles achavam que tinham vencido, você já estava planejando sua fuga. A fuga de Sarah foi digna de lenda, embora jamais contada. Durante semanas, ela havia trabalhado para soltar um pedaço de concreto da parede da cela, agindo por minutos de cada vez, quando os guardas não olhavam. Quando a oportunidade surgiu, usou aquele pedaço para matar 3 guardas e fugir do complexo. 47 milhas, disse Sarah. 47 milhas por território inimigo, com o ombro deslocado e sangramento interno. Caminhei por 3 dias, escondendo-me durante o dia, seguindo a estrela do norte à noite como uma peregrina medieval. Você salvou a si mesma, disse Torres. E ao fazer isso, salvou o programa. O que você quer dizer? Torres ativou o tablet novamente, exibindo relatórios classificados sobre o que aconteceu depois da fuga de Sarah. Sua rota de fuga levou nossas forças diretamente até o complexo. Conseguimos extrair o restante da sua equipe em 72 horas. Mas mais importante ainda, capturamos toda a rede terrorista, incluindo o agente duplo que armou a emboscada. Sarah olhou para a tela, vendo fotos de suas companheiras sendo levadas para helicópteros médicos. Vivas, mas quebradas. Elas estão mesmo vivas. Fisicamente, sim. Psicologicamente. Torres deu de ombros. Por isso tivemos que apagar vocês. A missão era confidencial demais para ser reconhecida, mas o trauma era severo demais para ser ignorado. Demos a
Dou a todas novas identidades. Novas vidas. Uma chance de se curarem sem o fardo de carregar segredos de Estado. Mas nós não estávamos nos curando, disse Sarah. Estávamos morrendo por dentro, acreditando que estávamos sozinhas, acreditando que tínhamos fracassado. Eu sei, respondeu Torres, e o peso de 5 anos de culpa era visível em sua voz. Eu tomei a decisão errada. Achei que estava protegendo vocês, protegendo o programa, protegendo a segurança nacional. Mas no fim, eu só estava protegendo minha própria carreira. Sarah encarou o rosto da almirante, vendo ali os anos de desgaste. Torres parecia mais velha do que realmente era. Consumida pelo peso dos segredos. Pelas decisões que destruíram a vida de 12 mulheres que confiaram nela. E agora, né? Perguntou Sarah. O que acontece agora? Torres ficou em silêncio por um longo momento, considerando opções que todas levavam à mesma conclusão. Agora nós vamos consertar isso. Tudo. Eu vou reunir sua equipe, devolver suas identidades reais e garantir que vocês recebam o reconhecimento que merecem. E o programa, a Unidade 77, será reativado, mas desta vez com a supervisão adequada, com apoio psicológico, com responsabilidade. O Pentágono finalmente entendeu que o futuro das operações especiais não depende só de armas melhores ou tecnologia mais avançada. Depende de soldados que pensam diferente, que enxergam oportunidades onde outros só veem ameaças. Sarah sentiu algo que não experimentava havia 5 anos. Esperança. E quanto aos responsáveis pela emboscada? Torres sorriu, um sorriso frio. O tipo de sorriso que só quem viveu décadas no serviço de inteligência é capaz de fazer. Digamos apenas que a justiça tem boa memória e um alcance ainda melhor. Em poucas horas, todas as acusações contra Sarah Martinez foram retiradas. O relatório oficial afirmava que o caso havia sido encerrado por falta de evidências, mas o detetive Coleman sabia a verdade. Ele tinha visto o olhar nos olhos da almirante Torres. Ouvira o suficiente daquela conversa para entender que havia se deparado com algo muito maior do que um caso comum de falsa declaração de serviço. Naquela noite, oficialmente, Sarah Martinez morreu em um acidente de carro na Rota 15. A mulher que saiu da delegacia caminhando sob o céu escuro tinha um novo nome, uma nova vida. E finalmente, o reconhecimento de que ela havia conquistado o direito de se chamar Seal. Mas mais importante ainda, ela recuperara algo que perdera há 5 anos em uma prisão síria. Ela tinha sua equipe de volta. O reencontro aconteceria em uma instalação segura nos arredores de Washington. Um local silencioso, longe das câmeras, longe das perguntas. Lá, 12 mulheres se veriam pela primeira vez desde a noite em que o mundo delas desmoronou. Elas chorariam. Elas gritariam. Elas lamentariam pelos anos perdidos. Mas fariam isso juntas, como uma unidade, como irmãs que atravessaram o inferno e sobreviveram. E em algum lugar do Pentágono, a almirante Rebecca Torres começaria o longo processo de reconstruir a Unidade 77. Desta vez, sabendo que não deixaria que a política e o sigilo destruíssem as vidas das guerreiras que confiaram nela com tudo. As fantasmas estavam voltando para casa.